Bom, pessoal, antes da gente continuar e avançar para as medidas, vamos mais uma aula de consolidação sobre tabela de dimensão e tabela fato. Esse assunto ele nunca é demais, tá? Então eu estou batendo bem nessa tecla de uma forma bem teórica, para na hora que a gente for para a prática, isso já está melhor assimilado. Então, se você entender bem fato e dimensão, você entende 70% da modelagem do BI. Essa é uma das diferenças entre quem só monta gráfico e quem constrói análise de verdade. Então, se esse projeto vai te ensinar a fazer as suas análises de finanças pessoais, a gente precisa entender isso, ok? Então, a tabela fato é onde estão os números. E ela vai responder perguntas do tipo: quanto, quantos, valor total, quantidade. Normalmente é a maior tabela do projeto. Para o curso, a gente está utilizando uma planilha, mas se você for fazer outros projetos, assim que você recebe a fonte de dados, você já começa a identificar quais as informações serão fatos, quais serão dimensões. Então, vou dar um exemplo. Você trabalha num escritório e alguém pede para você fazer um relatório que sai de um CRM. Dá um exemplo do sistema TOTS, que costuma soltar relatórios gigantes com códigos, códigos de pagamento, código de fornecedor, e de repente na planilha que você recebe não tem todas as informações. Você vai ter uma tabela fato com os códigos e vai solicitar tabelas para complementar essas informações. Então é importante ver esses dados, sentir o que está faltando para correr atrás do complemento para a gente poder fazer uma boa análise dos dados. Então, exemplos de tabela fato: tabelas de vendas, tabelas de gastos, faturamento, movimentações financeiras. Cada linha da tabela fato vai representar um evento. E a tabela de dimensão, ela é o que vai dar contexto ao número. Então ela vai responder perguntas do tipo: quem, quando, onde, o que. Vou dar um exemplo de tabela de dimensões. Calendário é uma tabela de dimensão. Eu tenho a data é um número, mas eu tenho, por exemplo, quanto que eu ganhei no dia 13 do 10. Ah, ganhei R$ 1.000, então eu sei que no dia 13 do 10 eu ganhei R$ 1.000. Então, o dia é a dimensão e os R$ 1.000 é a minha métrica, tá? Então, exemplo das dimensões são calendários, categoria, cliente, produto, forma de pagamento. E a dimensão vai sempre filtrar e a fato vai sempre fazer o cálculo para a gente. Então, a gente pode ver nessa imagem um modelo de estrela, tá? Que é o modelo mais comum. A tabela fato vai ficar no centro e as dimensões vão ficar ao redor dela. A tabela de dimensão ela tem que possuir valores únicos e a tabela fato ela vai ter vários valores repetidos, como por exemplo a data, valores e transações. Então, os erros mais comuns que podem ter aqui é a gente colocar valor dentro de uma dimensão, misturar texto e número na mesma tabela, criar várias tabelas fato sem necessidade e ligar fato com fato, que a gente já falou nas últimas aulas. E a regra de ouro dessa aula, para não tomar muito tempo de vocês, se você vai somar, contar ou calcular, é uma tabela fato. Se você vai filtrar ou segmentar, isso é uma dimensão. Fato calcula, dimensão explica. Ficou claro? Então, a gente vai aplicar isso no nosso projeto. Então, olhem para a imagem de estrela. Basicamente, se a gente desenhar uma estrela aqui, vai ter praticamente o mesmo desenho. Então, a tabela de gastos é a fato, a tabela calendário é uma dimensão, e as nossas categorias, tipo, pagamento e descrição, são as nossas dimensões também. Então, essa aula encerra essa parte para a gente consolidar o que é fato e dimensão para a gente continuar avançando nas aulas, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula.